Bom dia a todos. Para efeito de imagem, gostaria de solicitar que pudessem se aproximar um pouco mais para que a TV Câmara possa fazer melhores imagens. Então, que se assentasse aqui nas primeiras fileiras. Declaro aberta a audiência pública para discutir os efeitos do projeto de lei complementar número 437 de 2008, de autoria do excelentíssimo senhor deputado Luiz Alberto, PT, Bahia, que altera a lei complementar número 116, de 31 de julho de 2003, que dispõe sobre o imposto sobre serviços de qualquer natureza de competência dos municípios do Distrito Federal e da outras providências. Em atendimento ao requerimento número 95/2012, de autoria do deputado Dr. Aloysio, com a participação dos senhores convidados, aos quais solicito tomarem assento à mesa. Convido nesse momento o excelentíssimo senhor deputado Luiz Alberto, autor do projeto de lei 437/2008, que possa se assentar conosco. Ele fala? Solicito o senhor Cássio Ferraz Tavares, secretário de Fazenda de Macaé, no Rio de Janeiro, que possa vir aqui conosco. Senhor Sandro Machado dos Reis, consultor jurídico da Federação da Indústria do Rio de Janeiro, FIJAM. Inicialmente agradeço a presença de todos os senhores, o cumprimento, e quero saudar a presença dos secretários municipais, em especial o prefeito Riverton Mussi Ramos, da cidade de Macaé. Bom, espero que todos possamos ter uma grande audiência, que todas as dúvidas possam ser esclarecidas e que boa prática política e o reconhecimento técnico possa ser, então, alcançado. A lista de inscrição para os debates será aberta e o deputado que desejar interpelar os senhores convidados deverá inicialmente dirigir-se à mesa e registrar o seu nome. Informo ainda que os senhores convidados não deverão ser aparteados no decorrer de suas exposições. Somente após encerrar das exposições, os deputados poderão fazer seus questionamentos, tendo cada um prazo de 3 minutos, e o interpelado igual tempo para responder, facultadas a réplica e a tréplica pelo mesmo prazo. Bom, vamos só aguardar a chegada de Luiz Alberto, para que possamos, então, iniciar. Alberto está dando entrevista? Deputado Luiz Alberto, por gentileza. Deputado, Vossa Excelência tem 10 minutos para que o senhor possa fazer a exposição sobre o 437/2008. Bom dia aos presentes aqui. Quero cumprimentar a mesa em nome do deputado Dr. Aloysio, que é um dos requerentes desta audiência pública, para discutir esse projeto de lei complementar 437/2008, que visa, que modifica a lei 116, a lei complementar 116. Na verdade, é um projeto muito simples. Quem já leu, acredito que todos que estão aqui presentes vêm acompanhando esse debate. Debate que, infelizmente, deveria promover esse debate a nível nacional, mas me parece estar se concentrando muito ali no Rio de Janeiro, uma região do Rio de Janeiro.
o que eu acho que já é uma coisa importante. Na verdade, o que nós precisaríamos era promover uma reforma tributária no nosso país, que é um debate que essa casa ainda não conseguiu avançar. Vários projetos existem, várias tentativas foram feitas, mas existem resistências dos estados, principalmente dos estados mais ricos do Brasil, que ainda precisa compreender que o Brasil só poderá se desenvolver se nós promovermos justiça tributária, justiça fiscal, mais do que isso, desenvolver uma ação muito incisiva no combate às desigualdades regionais. Está provado que os instrumentos até então para cumprir esse papel não cumpriram. A Sudene e instituições dessa natureza que tentou, ao longo dos anos, desenvolver ações compensatórias, diria, para o Nordeste e Norte do país, mas que não cumpriram o seu objetivo. Ao contrário, foram instrumentos utilizados pelas elites locais que terminou nesses escândalos que nós acompanhamos aí, a falência da Sudene, a falência da Sudan, enfim. Então, os instrumentos demonstraram que não cumpriram o seu papel e não cumprirá, na medida que nós ainda não tivemos a capacidade de promover uma reforma tributária que consiga corresponder às necessidades do país hoje. Então, esse projeto de lei, na verdade, ele pega um aspecto disso, né? E por que ele está sendo apresentado? Ele está sendo apresentado para contribuir com aquilo que eu estou chamando aqui de um esforço para combater as desigualdades regionais. A decisão do governo brasileiro nos últimos anos de descentralizar algumas ações importantes de investimento para o Nordeste brasileiro, é evidente que isso tem modificado o perfil social do Nordeste, de alguma forma, mas ainda assim as desigualdades regionais permanecem. Na medida que o Estado do Nordeste e Norte do país recebe investimentos comparativamente com períodos anteriores vultosos, mas o Sul-Sudeste recebe mais do que vultosos. Então, você permite que as desigualdades continuem. Então, o Nordeste evidentemente que vai subir um pouquinho a sua produção, a sua economia passa a ter mais, vamos dizer assim, vigor. No entanto, não conseguimos combater as desigualdades que ainda permanecem muito intensas. Então, daria aqui o exemplo da decisão do governo brasileiro, do presidente Lula especificamente, de resolveu construir as plataformas de petróleo no Brasil para essa atividade importante que é a exploração do pré-sal. E isso levou com que estados do Nordeste como a Bahia, Pernambuco, o Ceará e outros estados recebessem, então, esses investimentos para construir estaleiros ou reativar estaleiros para produzir plataforma marítima. Dou aqui o exemplo histórico de municípios que produzem petróleo em terra. É o caso na Bahia, especificamente, de vários municípios, Candeias, Catu, Alagoinhas, que produzem petróleo na parte terrestre, mas que todas as operações que ocorrem lá de cimentação, das várias atividades oriundas dessa atividade de petróleo, os impostos sobre serviço não são recolhidos nesses municípios. Isso é uma injustiça muito grande. Você poderia alegar, mas essa atividade gera emprego, gera uma série de outros benefícios. Claro, eu diria também o oposto no Rio de Janeiro, que aí eu não é objeto da nossa discussão aqui, mas como eu faço parte de uma comissão chamada paritária para discutir a questão da partilha dos royalties no Brasil, que está essa polêmica toda, não é uma polêmica do tamanho dessa aqui que nós vamos discutir, mas eu diria também a mesma coisa. Eu disse, olha, o Rio de Janeiro tem que ser, vamos dizer assim, compreender a necessidade de desenvolver o país como um todo. Porque, além dos royalties, o Rio de Janeiro recebe todos os investimentos, não só o Rio, o Espírito Santo também, em parte disso, mas principalmente o Rio de Janeiro, da atividade. Então, a base de apoio a essa atividade na bacia de Santos, bacia de Campos, está no Rio de Janeiro, em vários municípios ali. Então, é justo que esse impacto desse investimento na geração de emprego, renda, na dinâmica da atividade econômica, da cadeia como um todo, se dê ali no Rio de Janeiro. Portanto, eu acho que os royalties é uma parte disso que os nossos parlamentares, governadores,
da região precisam compreender a importância desse processo. Então, esse projeto de lei tem esse objetivo singelo, que é de garantir, dentro de um aspecto da Lei Complementar 116, tá certo? Estabelecer uma exceção para que os serviços prestados dessas atividades elencadas no projeto de lei sejam recolhidos no local da prestação do serviço. Então, acho que nós estamos aí promovendo justiça com esses municípios, porque cria uma expectativa na população local. Quando chega lá, por exemplo, a Bahia, a presidenta Dilma deve estar indo aí esse mês na Bahia para lançar a pedra fundamental da construção do estaleiro do estaleiro Paraguaçu. É evidente que, com a chegada desses investimentos, a população cria uma expectativa de que haverá melhor investimento do serviço público lá, recolhimento de imposto, vai melhorar a saúde, vai melhorar a educação, vai melhorar a infraestrutura local, enfim. E isso termina não se realizando. Então isso frustra a população. Você não vê o município recebendo os benefícios, vamos dizer assim, tributários desses investimentos. Então esse projeto tem esse objetivo. Eu sei que várias polêmicas são levantadas aqui. Uma delas, que foi do relatório do deputado André Vargas na Comissão de Finanças e Tributação, não é? Que foi objeto de uma emenda de um parlamentar daquela comissão. O projeto seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça, que recebeu como relator o deputado do Rio de Janeiro, Antônio Garotinho, que naquela comissão, ela não analisa mérito, ela não mexe no mérito, o mérito que foi aprovado lá é o mesmo que foi aprovado na Comissão de Fiscalização e Controle. Portanto, ele na verdade, deu um parecer sobre a constitucionalidade da iniciativa, que foi aprovada e se encontra, portanto, para ser votada em plenário da Câmara dos Deputados. Portanto, esse é o objetivo do nosso projeto de lei. Acho que, como todo projeto de lei nessa casa, ele sofre modificações para melhor ou pior, dependendo do interesse a ser debatido, e, portanto, ele está sujeito e aberto a contribuições, mesmo em plenário. Após o plenário, ele seguirá para o Senado, que também cumprirá todo o rito, não é, cumprido aqui na Câmara. Portanto, nós temos aí toda uma possibilidade de modificações, desde que ele não modifique o objetivo central, que é realmente promover aquilo que deveria ser promovido por uma ampla reforma tributária no nosso país, que, volto a insistir, infelizmente, os estados mais ricos da nossa federação é quem mais dificulta, quem mais resiste a que haja uma reforma tributária, que evidentemente, e que haverá uma, vamos dizer assim, não digo perda, mas uma redistribuição do bolo tributário no nosso país. Então é isso, presidente, estamos aqui à disposição. Muito obrigado, excelentíssimo senhor deputado Luiz Alberto, autor do projeto de lei. E passo agora a palavra ao senhor Cássio Ferraz Tavares, secretário de Fazenda de Macaé, por 10 minutos. Antes, só vou fazer uma preleção, só para explicar o porquê de Macaé. Esse tema, esse projeto de lei, acaba trabalhando basicamente, ou bastante, de forma bastante significativa, em relação à atividade de petróleo. Só que 95% da atividade petrolífera se dá em offshore, se dá em mar. E 80% desse petróleo é produzido na Bacia de Campos, que tem Macaé sua principal sede. Então fica claro a importância da experiência de município, que há 30 anos tem experiência de tramitar e de lutar e cobrar o ISS do petróleo. Então o fato de convidar o secretário Cássio Ferraz não se dá pela esfera política em si, por Condessa Lima, porque na verdade o secretário é o secretário há 8 anos de um município, que é a base principal da atividade petrolífera offshore. Com certeza, uma pessoa que tem muito a oferecer em termos de conhecimento sobre o ISS, principalmente relacionado à atividade de petróleo. Então, eu gostaria que Vossa Senhoria pudesse nos brindar com sua experiência de 8 anos de secretário, principalmente no quesito ISS, atividade de petróleo. Muito obrigado. Primeiramente, queria dar bom dia ao excelentíssimo deputado Dr. Luiz e também ao deputado Luiz Alberto, dizer realmente que reconheço o trabalho, acho que o senhor está fazendo o trabalho certo, o deputado
de buscar os interesses da região, do Estado que ele defende. Bom, gente, eu vou tentar fazer um breve histórico para que a gente possa chegar a uma conclusão todos juntos aqui. Na realidade, quando a Constituição dividiu, né, ali os entes tributários e atribuiu a cada um deles a competência de cobrar os impostos, ela deu autonomia, né, administrativa e financeira, mas não deu soberania. A soberania vem da lei federal, que é imposta a todos de uma forma geral. Então, na realidade, o que acontece? Quando foi criada essa forma de repartição, ela tinha como objetivo que o Distrito Federal, os municípios e os estados e a União, ela cobrasse impostos, taxas e contribuições para suprir as necessidades públicas de cada ente dessa federação. Necessidades públicas ligadas à saúde, à educação, à segurança, a transporte. E coube ao município justamente a questão do imposto sobre serviços de qualquer natureza, né, o IPTU e o ITBI. Bom, na realidade, a gente vai fazer uma passagem pela 406, que é a lei que começou a tratar do ISS no Brasil, que é a lei de 68, e entender o que o legislador quis com a 406, quando ele diz que o serviço é devido no local do prestador, né? O artigo 12A, e o B diz que na falta é no domicílio. E ela cria duas exceções, que seria a construção civil e a exploração de rodovias. Bom, dentro essa doutrina, né, dentro dessa concepção, começaram a ocorrer várias pendências judiciais. Por quê? Porque o STJ não entendia dessa forma. Ele entendia pelo princípio da territorialidade, que o serviço foi prestado no município, é devido no município. Então, a gente tinha ali um conflito, né, entre um princípio da territorialidade, que era sustentado pelo STJ, e tínhamos o princípio da legalidade, que é o que estava escrito no decreto-lei, que foi recepcionado pela Constituição de 88, com força de lei complementar, que é a lei que a Constituição atribui competência para dirimir essas dúvidas. Bom, dentro dessa indefinição, dentro dessa demanda judicial, que era de grande porte, o que entendeu o legislador complementar? Temos de rever e temos de adequar e modernizar essa legislação. Foi quando nasceu a 116. Que entendam vocês, a 116, ela vem com o mesmo entendimento da 406, porque ela vem no artigo 3º e diz que o imposto é devido no local do estabelecimento prestador e, na sua falta, no domicílio dele. Então, a gente está vendo que ela repetiu a vontade do legislador. Então, a vontade do legislador era que o imposto fosse devido no estabelecimento. Agora, é muito importante, excelentíssimo deputado, é que o senhor entenda o seguinte: quando o legislador cria uma regra, ele tem que explicar por que ele está criando essa regra. E ele explica de forma muito bem, porque ele prega da seguinte forma: se dentro do meu município eu tenho uma empresa que vai me gerar resíduos tóxicos, que vai me trazer demanda de saúde, vai me trazer demanda de escola, vai me trazer demanda de segurança, vai me trazer problema de transporte, nada mais justo do que aquele município que recebe o impacto receba o imposto. Por quê? Porque ele usa desse imposto justamente para cobrir essas necessidades públicas. Porque eu posso, gente, eu vou dar um exemplo, eu posso preparar um tubo de perfuração, fazer dele ali vários serviços com essas grandes multinacionais que, graças a Deus, estão dentro do meu município. Ela me gera resíduo tóxico, ela me gera uma demanda por funcionário que sai dali, estuda no meu município, a mulher trabalha no meu município. Então, toda essa arcabouço é ônus de Macaé, é ônus do meu município. Então, a justiça é feita conforme o entendimento do legislador. Quando o imposto é pago, onde tem um impacto. E as exceções? Por que as exceções? Porque o legislador complementar entendeu que as exceções elas estavam pautadas na seguinte tese: construção civil. Construção civil, eu posso ter uma mega construtora em São Paulo, ser contratado para fazer uma obra em Macaé, eu não preciso
transportar o meu estabelecimento para Macaé. Eu vou criar um canteiro de obras, vou ali fazer a obra, terminei, recolho meu pessoal, minhas coisas, volto, e aí o impacto foi só no município onde eu fiz a obra. Por isso, as exceções. Eu tenho uma empresa que trabalha fazendo esquadrilha de alumínio. Então, eu corto alumínio, eu monto, faço tudo dentro do meu município. Gera um resíduo de alumínio, é um negócio complicado para descarte. É lá que ele tem um emprego, é lá que tem a família, é lá que tem a despesa médica, é lá que tem a despesa com a educação, a busca por melhores condições de vida. Boto no meu caminhão, vou no meu município vizinho, monto lá com a chave de fenda, um parafuso, montei e venho embora. É justo que esse município, que eu só fui ali, coloquei uma janela, receba o imposto, ou o imposto tem que ficar no município que vai ter de cuidar do descarte, que vai ter de sustentar a família daqueles trabalhadores através das necessidades públicas que eles geram para o município? Então, na realidade, a 116, ela vem no mesmo entendimento da 406. É o mesmo entendimento. O imposto tem que ser devido no local onde ele gera o impacto. Gerando o impacto de onde é devido. A 116 ainda foi muito feliz porque ela estendeu de 2 para 22 exceções. E aí as exceções é no local da prestação de serviço. E aí, deputado, é por isso que para Macaé essa alteração ela é muito mais significativa do que talvez para qualquer outro município. O mar territorial, a gente entende que, pelos conceitos, que não pertence a ninguém. A plataforma, ela não é um estabelecimento. Então, todo o processo que é levado para essa plataforma, de várias empresas, de várias multinacionais, são criados dentro do meu município. Foi meu município que saiu, em 3 décadas, de 40 mil habitantes para 220. Foi meu município que sofreu esse impacto daquelas carretas com não sei quantas toneladas, destruindo e fazendo tudo. Tudo isso porque Macaé buscou por isso. Não caiu do céu, não. Porque depende de políticas econômicas e fiscais. Quando você tem uma legislação que te baliza, que te dá as direções, que te diz como buscar, você vai, através de incentivos fiscais, buscar esse estabelecimento para dentro do seu território, você vai buscar, de uma forma ou de outra, sedimentar aquela cadeia. O petróleo, ele é igual ao ICMS. Ele é um imposto que a gente não pode olhar para ele como a gente, por exemplo, olha para a regra. Ele foge à regra como o ICMS foge à regra. O ICMS, na Constituinte, junto com a energia elétrica, é o único tributo que o ICMS é devido no destino e não na origem. Isso gera um prejuízo para o Estado do Rio em torno de 8 bilhões por ano. Quer dizer, a compensação hoje que a gente teria, então, dos royalties que vão ser mexidas, que foram colocadas na Constituição como forma de compensação pelo que o Rio perdia naquele momento, também está em discussão. A questão do ISS, agora, a gente não tem como perder, porque senão vai virar um caos. O Rio vai deixar de ser um estado pungente, que está puxando o Brasil para cima, para ser um estado deteriorado, onde você vai ter sérios problemas sociais e econômicos, em função de perder esse imposto que para a gente é tão importante. Então, eu não consigo ver como exceção o item 7.21, que são os serviços de petróleo. Esses serviços, eles necessariamente, eles não precisam ser feitos no local onde eles vão ser empregados. Eles podem ser feitos em estabelecimentos fora e serem contemplados e terminados em outro estabelecimento. É o que acontece em Macaé. E aí, o que mais me preocupa é que quando sai da regra, que a gente tem o artigo 3º, parágrafo 3º da 116, que dá segurança jurídica para Macaé, para que ela possa ser competente para cobrar esse município, é de se criar um hiato no sentido de que, se a gente estudar a Constituição do Estado do Rio, vai ver que tem um artigo dentro dela que projeta o território para dentro do mar territorial. Não adianta me questionar da constitucionalidade dela, porque ainda não foi julgada, e enquanto não for julgada, está no mundo jurídico. Ela tem força. E temos também a própria lei do petróleo, que projeta o município para dentro do mar para que faça os cálculos. Esses, deputado, são elementos de conexões. Esses são elementos que podem fazer com que outros municípios se sintam competentes também para cobrar o ISS. E aí, numa guerra fiscal hoje declarada, que a gente vê que os municípios travam entre si,
O único que perde é Macaé, porque o que vai acontecer? As empresas que hoje sabem a quem pagar e quanto pagar, não vão saber a quem pagar e nem a quanto pagar, vão consignar esse pagamento. E quem vai perder Macaé. Vai perder Macaé, por que vai perder Macaé? Porque hoje é a Macaé que tem essa receita. Não tem essa receita porque caiu do céu, porque a indústria do petróleo foi uma bênção. Macaé trabalhou dentro do governo do prefeito Riverton a atração e a fixação desses estabelecimentos dentro do município, justamente para que a gente pudesse ter a contrapartida que é um imposto. Então, eu acho que a justiça tem que estar dentro do entendimento do legislador complementar, que falou na 406, que entende que a justiça está em pagar o ISS no local da prestação, ou na falta dele no seu domicílio, ou a gente vai estar cometendo um erro muito grave, porque a 116 trouxe uma coisa maravilhosa, que era questionado o que seria o estabelecimento comercial. O artigo 4º dela define, o STJ começa, desde a promulgação da 116, a decidir em cima dela. Acaba aquela questão da territorialidade, que eles batiam um pé e entendiam só dessa forma. Então, Macaé, sinceramente, nesse contexto da lei, é muito preocupante. Preocupante porque não é razoável tirar uma regra e jogar para exceção, sem que se faça um estudo do impacto, sem se saiba qual município vai ganhar, qual município vai perder, quanto vai perder. Na verdade, entendo a preocupação, acho que o Brasil tem de ser pensado realmente como um todo, tem que se valorizar o Nordeste, tem que se valorizar o Sul, o Sudoeste, o Norte como um todo. É um único país, mas tem que ser uma discussão mais ampla, porque os efeitos, eles são muito cruéis quando não são realmente analisados e dimensionados. É essa a questão que Macaé traz à tona, porque, na verdade, a gente tem essa preocupação, porque Macaé é um município legalista, ele apanhou o que a 116 definiu como regra e trabalhou. Então, a gente tem de entender que tem municípios que fazem o dever de casa, tem municípios que não fazem, tem municípios que querem se apoderar do trabalho do município do lado. Então, eu acho que se a regra está posta para todos de forma igual, eu acho que a política fiscal e a gestão dessa política faz com que você consiga concentrar dentro do município onde os serviços são prestados as empresas que prestam aquele serviço. Então, é de suma importância que se entenda que tudo isso que aconteceu dentro do meu município não foi por acaso. Foi um trabalho político de atração, onde a gente colocou incentivos fiscais, colocamos outros incentivos para atrair essa indústria e sedimentar essa arrecadação dentro do município de Macaé. Eu queria também falar que a justiça vai estar sendo feita se a gente realmente rediscutir a legislação, se a gente entender que a vontade do legislador complementar é que seja mantida o local do estabelecimento prestador ou, na falta dele, o seu domicílio. E Tudo bem? Boa tarde, muito prazer. Tá, pelo momento tá bom, vamos conversar mais, vamos debater, né? Bom, é lógico que precisamos saudar a presença do excelentíssimo senhor deputado Simão Cecim, presidente da Comissão de Minas e Energia, decano dessa casa, sem dúvida os parlamentares mais elegantes, mais receptivos dessa comissão. Saudar também a presença do excelentíssimo senhor deputado Fernando Ferro, deputado do PT. Muito obrigado, excelência, pela presença. Bom, muito obrigado, Simão. Vamos, então, dar prosseguimento. Agradeço ao secretário Cássio Ferraz pelo pronunciamento. Vou passar a palavra, então, por 10 minutos para o senhor Sandro Machado Reis, consultor jurídico da Feijão. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de saudar os integrantes da mesa.
É uma grande satisfação para a Federação da Indústria estar presente a esta solenidade. E o tema é absolutamente da maior relevância. A Federação, a partir da leitura do projeto, e esse efetivamente será o breve conteúdo daquilo que vou expor aqui, tem um sentimento de preocupação com relação ao projeto em si. Eu vou tentar explicar um pouco sobre a ótica do contribuinte, a razão dessa preocupação. Bom, desde o Decreto-Lei 406, de 68, há uma grande discussão sobre o local em que município efetivamente é devido ao ISS em função da prestação de diversos serviços, né? Há de se lembrar aqui que, segundo a jurisprudência predominante, a lista de serviços ela é uma lista exaustiva, né? Há vários itens onde há a expressão congêneres ou análogos, exatamente porque o judiciário admite que haja uma interpretação extensiva de forma horizontal, mas entende que a interpretação é taxativa, exaustiva, de forma vertical em relação à lista de serviços. Essa discussão já é muito antiga, o contribuinte já se encontra em debate a respeito disso já há muito tempo. O decreto-lei, então, fixava que o ISS, na regra, era devido a onde estava sediado o estabelecimento prestador. E foi assim durante um bom tempo, até que, em um determinado momento, o Superior Tribunal de Justiça, a partir de uma interpretação da legislação, resolveu mudar um pouco o cenário, aliás, mudar completamente o cenário. O Superior Tribunal de Justiça, através já da sua primeira sessão, que é quem uniformiza a jurisprudência a respeito das matérias infraconstitucionais, ele passou de forma absolutamente clara a entender que, independentemente do tipo de serviço, porque à época do Decreto-Lei 406, a única exceção que eu me lembro era exatamente em relação ao serviço de construção civil, né? Mas independentemente do tipo de serviço, o ISS seria devido a onde ocorre o fato gerador, ou seja, onde há a prestação dos serviços. A partir daí, o contribuinte se viu realmente numa situação mais complicada ainda, porque sempre recolheu o ISS onde estava o estabelecimento prestador. Aliás, assim determinava o Decreto-Lei 406. E de uma hora para outra passou a ter que recolher o ISS onde o serviço é prestado. Portanto, não raras as situações, aliás, são frequentes as situações onde o contribuinte é autuado por dois municípios, ou paga um município e é autuado pelo município vizinho. E depende, obviamente, dos órgãos julgadores para dar uma interpretação a respeito disso. O primeiro desses órgãos é o Conselho de Contribuintes, que os vários municípios têm. Tem diversas restrições em relação às matérias que podem ser julgadas, e em 90% dos casos o contribuinte ele não consegue sucesso nessa discussão. Então, resta ao contribuinte e o judiciário, que, como os ilustres deputados bem sabem, tem uma dificuldade de proferir julgamentos céleres. Então, o contribuinte permanece com essa discussão durante anos. Ele recolheu o ISS a um determinado município e foi autuado por um outro município que entende que o ISS é efetivamente devido a ele. E a partir também dessa posição do STJ, surge um problema adicional, que são as regras de retenção, né? Os municípios, a partir da posição do STJ, passaram então a se proteger, criaram regras de retenção, determinando que aqueles estabelecimentos lá sediados, que em regra são tomadores dos serviços, fizessem então a retenção do ISS envolvendo o prestador. Só que, já naquela altura, o município onde estava o estabelecimento da empresa ainda entendia que o ISS era devido a ele. Por outro lado, o município onde estava o tomador do serviço prestado criava, através de lei interna municipal, regras de retenção. Então, aí sobre a fatura, sobre o valor da fatura, o tomador já retirava lá, em média, os 5%, alíquotas diferenciadas, e recolhia aquele município, né? Um litígio, enfim, sem fim. E o contribuinte, efetivamente, ainda se encontra no meio dessa
dessa problemática. Há uma tendência aqui, e é difícil até avaliar se essa tendência vai permanecer ou não, aqui o STJ, em função da Lei Complementar 116, ele efetivamente volte para o entendimento inicial, dizendo não, o ISS é efetivamente devido onde está o estabelecimento prestador. Mas, efetivamente, não tenho como dizer que isso vai acontecer. Por enquanto, o STJ mantém a posição de que o ISS seria devido onde o serviço é prestado, independentemente do tipo de serviço, né? E na atividade ligada ao setor de petróleo e gás, é muito comum que um serviço se realize ou tenha início num município e termine em outro, né? É absolutamente comum esse tipo de situação. E a que município vai pertencer o ISS? O valor vai ser fracionado, né? O tomador do serviço, em regra, ele está sediado em um determinado município. E ele, por precaução, né, até porque seria responsabilidade dele, ele é quem seria autuado, ele vai fazer a retenção sobre o valor total da fatura, o percentual do ISS, provavelmente o ISS cobrado pelo município onde ele está sediado, independentemente daquele serviço ter passado por mais de um município. Esse contribuinte também vai ser autuado, né, pelos demais municípios onde o serviço for realizado, porque eles vão entender, certamente, e sobretudo na linha do projeto ora proposto, que o ISS é devido àqueles outros municípios onde o serviço foi prestado, 2, 3 outros municípios. Há situações em que o contribuinte está sendo cobrado do ISS por 3 municípios. Eu acho que talvez, esse é o ponto de preocupação da federação, é que o projeto acabe, digamos, por ressuscitar algumas discussões jurídicas e acirrar um pouco mais as disputas que já existem, né, relacionadas à questão do ISS. Há conflitos de competência, evidentemente, em relação aos mais diversos aspectos. Por exemplo, há um conflito de competência em relação até ao ICMS, né? Os estados, alguns estados, entendem que determinados serviços, por exemplo, estão sujeitos à competência do ICMS, não do ISS. Exemplo, serviços de afretamento, né? Em regra, todos entendem que é meramente um serviço. A partir de um determinado momento, os estados resolveram entender, o estado do Rio de Janeiro é um deles, por exemplo, que o contrato de afretamento é um contrato complexo, que envolve serviço, envolve transporte de mercadoria, de pessoas, etc., e que, no final das contas, esse contrato viabilizaria a incidência do ICMS. Portanto, hoje, todas as empresas que atuam no estado do Rio de Janeiro em relação ao serviço de afretamento sofrem autuações por parte do Estado, porque o Estado entende que aquilo não é necessariamente um serviço, que ali tem uma atividade sujeita ao ICMS. É só para os senhores terem uma noção um pouco mais ampla da complexidade do tema, né, e da dificuldade que o contribuinte tem para lidar com a legislação já existente, né. Se diz comumente que legislação boa, ou lei boa, é lei antiga, né. Por quê? Porque, efetivamente, ela já teve um processo de maturação, ela já tem decisões judiciais a respeito da sua melhor interpretação. E quando se propõe a mudança de uma lei complementar, no caso da Lei Complementar 116, há uma tendência que essas discussões sejam efetivamente ressuscitadas. Então, acho que o ponto que a federação gostaria de levantar é exatamente esse. Há uma preocupação grande com relação à possibilidade do projeto reacender essas discussões, né, e vale lembrar que, na ponta, quem está efetivamente sujeito a essa problemática, além, obviamente, dos municípios que têm interesse legítimo em relação à arrecadação, e vale lembrar também que há a repartição do ICMS, a divisão da arrecadação da CID hoje em dia, enfim, tem algumas outras formas de ser efetivamente resolvido. Mas está na ponta o contribuinte, né? E o investidor fica numa situação muito delicada, é muito difícil explicar para uma empresa estrangeira como funciona a legislação brasileira, sobretudo a tributária. É extremamente difícil. Se é difícil para a gente que lida com ela no dia a dia, para ele, realmente, ele não consegue entender por que ele recolhe o ISS a um município onde está o estabelecimento e tem 2 municípios querendo o mesmo imposto. Ele não consegue entender, né? Então, tem que haver
uma preocupação com relação à segurança jurídica, né? O investidor tem que saber efetivamente quais são as regras do jogo, né? Como o judiciário se pronuncia sobre determinadas situações. Já há insegurança em relação às decisões do judiciário, que vez ou outra mudam de posição, né? Então, mudando a legislação, a situação tende a se agravar. Eu acho que esse é o ponto que nós gostaríamos de enfatizar. Há um segundo ponto, e já terminando, que foi inserido no projeto, no item 23, uma expressão, quando fala da prestação dos serviços lá, inclusive em terra, né? Já há uma discussão sobre a validade da cobrança do ISS, incidência do ISS sobre serviços que ocorrem no mar territorial. Então, há uma clara pretensão de dizer, com o inclusive em terra, me parece, que também esses serviços prestados, atividades ligadas ao apoio a plataformas, etc., eles vão estar sujeitos ao ISS. E, obviamente, você vai ter a disputa em relação a que município vai ter o produto dessa arrecadação desse ISS. A situação tende, a nosso ver, a se tornar um pouco mais complexa do que já é, né? Então, acho que são esses breves comentários que eu gostaria de fazer, agradecendo mais uma vez a atenção e me colocando à disposição de todos para qualquer esclarecimento adicional. Muito obrigado, senhor Sandro. Como autor do requerimento, e como médico neurocirurgião, vou fazer alguns comentários. Dizem que a neurologia ou a neurocirurgia é uma ciência, e de fato é, e que tem por premissa o estudo de uma grande caixa, uma caixa preta. Mas é lógico, com a minha aventura na questão do direito tributário, se observa que o direito tributário é tão abstrato ou mais abstrato do que as conexões neurológicas. Ou seja, muito se pensa, muito se escreve e pouco se conclui. Então, nós estamos aqui quase em igualdade de condições. O neurocirurgião, o neurologista, um legislador bom, os homens da lei. Eu acho que esse projeto de lei, ele encerra uma questão muito interessante e que ainda não foi abordada naquilo que deveria ser, a questão da territorialidade do município. E aí começa uma grande gama de questionamentos. Bom, o Brasil é um país hoje que tem na economia do petróleo a sua grande riqueza e mais, a sua grande expectativa para que possa cumprir as justiças sociais através da operação. É através do petróleo que o Brasil vem alçando, dentre todas as atividades, o espaço de sexta e quinta potência mundial. É através do petróleo também que o Brasil hoje vem conseguindo reduzir as suas mazelas sociais. Bom, 95% do petróleo nacional é produzido em mar, não é produzido em terra. E nessa produção offshore, você não consegue, de fato, confrontar os municípios. Ou seja, não há mar municipal. Não é fato? Bom, existe as linhas ortogonais de decreto de 1986 que são exclusivas para os royalties de petróleo, até que prove o contrário. Bom, se nós, na verdade, trabalhamos no mar, e vejam os senhores que são o mar, ou seja, a plataforma continental, não é um mar que se avizinha, não é um mar de 12 milhas, isso é um mar distante, é o mar da plataforma continental, que fica além das 12 milhas. Bom, como definir de fato a quem pertence esse ISS? Bom, se não pode ser cobrado ISS no mar, uma vez que o mar é território da União, é devido, então, o ISS ao município, onde está a sede da empresa. Se esse raciocínio parece claro, aonde de fato ou onde de fato perderia o município? Se não se pode tributar o trabalho feito na plataforma de petróleo, a plataforma de petróleo não pertence a um território municipal, e em contrapartida a empresa está sediada no município, por que não pagar então o ISS no município onde está sediada a empresa? Bom, dentro desse questionamento, e dentre tantos outros pareceres, que acaba sintetizando mais ou menos isso, nós temos aqui uma
vários pareceres, inclusive do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, né, uma ação da CNT, onde a LERJ também se posiciona, mas tem um parecer aqui muito interessante do Ives Gandra, que é conhecido por todos nós, independente de sermos tributaristas ou não, que não sou, na verdade, onde Ives Gandra, ele diz o seguinte: tratando da complexa matéria acerca da inclusão ou não da plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva do território dos estados e municípios, entende que o mar territorial é território da União, não pertencendo, sob nenhum aspecto, aos municípios, pois onde começa a plataforma, termina a área do município, conclui o referido tributarista. E não há como subsistir a existência de tributo pelo município sobre serviço que não foi prestado no seu território. Bom, se não se pode tributar no mar, tem que se tributar na terra. Se tem que se tributar na terra, os municípios onde a sede é a empresa, teoricamente não deveriam perder os seus tributos. Bom, essa é uma impressão de um neurocirurgião tributarista. É lógico que está sujeito a toda crítica. Não se pode, todavia, concluir, a partir da leitura referida é certo condicional, que a plataforma continental, mar territorial, zona exclusiva, integra o território do município. Bom, explica-se, tal ilação aplica-se apenas à apuração dos royalties. E aí não se pode confundir o royalties com ICMS ou com ISS. Aliás, são discussões completamente divergentes, apesar de serem receitas municipais. Não se pode discutir royalties por compensação numa mesa onde se discute tributação. São coisas que não devem se confundir. E aí é preciso que nós tenhamos assim, todo o bom senso para que um espaço não invada o outro, para que a gente não se perca na discussão. Bom, fazer a analogia das ortogonais, fazer a analogia dos royalties com ISS me parece extremamente perigoso. O emprego da analogia feriria a segurança jurídica, pela violação ao princípio da legalidade tributária, esculpido na norma do artigo 150 da Constituição Federal, abrindo um campo de demasiada discricionariedade para o aplicador, eis que estaria sendo suprida a vontade do legislador para Alfredo Augusto Becker. No Rio de Janeiro, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Estado decidiu que o critério de divisão de território e município definido pelo IGE prestam apenas a distribuição dos royalties, não caberem, então, a distribuição do ISS. Bom, de tudo até aqui exposto, nota-se inaceitável a partir da plataforma continental, mar territorial e município confrontante, normalmente justificar a cobrança de um imposto. Bom, então, na verdade, o que eu trago, a minha grande preocupação com esse projeto de lei, do excelentíssimo senhor deputado Luiz Alberto, é que a gente caia de fato num questionamento tributário que pode ser que ocorra, mas me parece, numa visão curta, de quem não tem experiência, de um deputado de primeiro mandato, com 1 ano de leitura, apenas por leitura, que toda essa dúvida, prioritariamente, poderia se resumir nesse questionamento. Se não cabe o ISS, a cobrança do ISS no mar, esse ISS, então, seria devido na sede, no município, onde se encontra a empresa. Bom, dentro desse contexto, dentro dessa ótica, sujeito a todas as interpelações, interrogativas, eu queria conduzir o debate. É lógico que todos os outros questionamentos são suscetíveis de virem à superfície para que nós possamos discutir. Ok? Deputado Luiz Alberto. Senhor presidente, eu ouvi aqui, como Vossa Excelência falou, também não sou tributarista. Sou um técnico e químico que trabalhou na Petrobras por muito tempo. E aqui a máxima que a gente sempre entendeu está ocorrendo nesse momento. Petróleo é ainda uma riqueza que promove muita divergência e, em alguns lugares do mundo, guerras de disputa dessa riqueza. Então, não seria diferente aqui no Brasil, no Iraque, enfim. Então, todos os argumentos aqui, explicados pelo nosso secretário, o senhor Cássio, e pelo consultor ali da Fijan, vem reforçar minha iniciativa. Vejam bem, nós sabemos, e aí evidentemente não estou falando desse projeto especificamente, mas que muitos municípios no país inteiro promovem, e aí nesse caso específico do ISS, uma guerra fiscal imensa. Eu conheço municípios, em várias partes do Brasil, que têm verdadeiras
elefante branco de sede de empresa onde seus serviços são prestados em outros lugares. Porque aquele município decidiu disputar nessa guerra uma fatia menor do ISS para atrair mais empresas. Ou seja, eu perco naquele empreendimento, mas ganho em escala, porque eu vou atrair diversas empresas para se instalar no meu município. No caso específico desse projeto de lei, ele trata de operações que são feitas no local. Todos os impactos sociais e ambientais que o secretário Cássio levantou aqui, eles são promovidos no local da operação. Não é? Quando eu vou fazer uma cimentação num poço, na Bahia, no Rio Grande do Norte, eu não preparo a operação lá em Macaé ou em qualquer lugar do Brasil. Eu preparo lá no local onde eu vou fazer a operação. E ali os impactos vão acontecer naquele momento ali. É evidente que tem uma série de polêmicas que levantadas aqui pelo consultor, como, por exemplo, um poço de petróleo. E tem guerra em vários municípios para ver quem recebe ou não, não falo nem de ISS, dos royalties. Porque um determinado poço produz um petróleo aqui, quase na linha divisória do município, e o município entra na justiça para discutir os limites do seu território, para ver quem é que recebe os royalties. Portanto, é uma discussão complexa, não é? Onde os municípios, na verdade, estão ali como uma multidão de famélicos disputando um pedaço de comida. Isso significa, então, que nós precisamos debater, não pontualmente, como é o caso aqui desse projeto de lei, mas discutir, talvez até, doutor Aloysio, discutir uma legislação específica da questão do petróleo. Da questão do petróleo. Ou, como alguns já defendem, no caso dos royalties, por que discutir só os royalties de petróleo? Tem os royalties da mineração, que já ser discutido. Então, nós precisamos, inclusive, acho que a legislação, o consultor falou que a legislação boa é uma antiga, eu acho que a dinâmica da vida, ao contrário, tem que provar que a gente tem que estar preparado para modificar aquilo que foi criado há um determinado tempo e que a realidade impõe mudanças, impõe um debate de se adequar à nova realidade. No caso específico da citação do consultor, da Firjan, que um investidor estrangeiro, ele vai ter que se apropriar da legislação de onde ele vai estar investindo o seu negócio. Então, ele terá que lidar, porque cada país tem sua legislação específica. Né? Portanto, como o mundo está globalizado, ele tem que estar se apropriando de todas as complexidades da legislação dos países onde eles estão se instalando. Portanto, acho que esse caso específico aqui é reforçado pelo argumento do nosso secretário Cássio. Todos os impactos são desenvolvidos no local da operação dessas atividades que eu elenquei aqui nesse projeto de lei. Ele tem esse objetivo. Eu fico aqui imaginando. E não quero, doutor Aloysio, fazer, como aí no parecer do eminente jurista, confundir no debate dos royalties com o ISS. Mas eu fico aqui pensando, um município, Candeias, na Bahia, produz petróleo há 60 anos. 60 anos que produz petróleo. Todas as operações das empresas que estão sediadas em algum lugar do país, provavelmente nos estados mais ricos, não só Rio de Janeiro, São Paulo, principalmente nesse eixo aí, há 60 anos que elas recolhem o ISS, 60 não, desde quando se instituiu o ISS, 1968, foi o decreto-lei, que se recolhe o ISS no local da sede desses estabelecimentos. E aquele município, há 60 anos, produz petróleo. Todas as operações são feitas naquele município. Todos os impactos ambientais, sociais, culturais foram produzidos naquele município. Onde está a justiça disso? Essas empresas têm seus escritórios lá, é evidente. Todas as polêmicas judiciais no STJ, que já tem posição e que pode rever, ele só será dirimido se a lei for mais precisa.
E aí, nesse caso específico, eu estou querendo ser preciso nesse aspecto, incluindo na lista anexa de exceção, essas atividades que são promovidas, operadas lá no local do serviço prestado. Tem uma polêmica com um município, não sei qual é, não com o município, mas com uma empresa que operou na Bahia. Ela recolheu no município da sua sede e está uma pendência judicial. Ela teve que depositar em juízo os recursos oriundos do ISS e está a pendência judicial. Acho que o projeto de lei ele pretende corrigir isso, precisar melhor essa interpretação do judiciário e promover, evidentemente, a justiça. O projeto de lei, quando tramitou na Finança e Tributação, aí é bom dizer aqui que esse projeto de lei ele entrou mais de 50 vezes em pauta. Entrava e saía, por divergência, várias. E fizemos um acordo para tramitar. Esse voto em separado apresentado pelo deputado Claudemir Avelino, que entrou aí, inclusive em terra, que esse não era, o projeto original não tem essa redação. Essa redação veio a partir de um voto separado do deputado Claudemir Avelino, do Amazonas, que colocou, entre outras coisas, inclusive em terra, que gerou essa polêmica aí. Acredito que, como na Comissão de Constituição e Justiça não se discute mérito, ele não poderia ser modificado a lei. Então, no plenário, evidentemente, que nós vamos ter um espaço de discussão com todos os interessados, tá certo? Para que a gente possa melhorar, precisar melhor essa questão do inclusive interno. Eu sou da opinião do doutor Aloysio. Ora, se a prestação de serviço se dá na plataforma continental e nenhum município, nenhum estado pode reivindicar para si, por isso essa polêmica de conceito aqui entre estado produtor e estado confrontante, porque esse conceito gera resultados, né? 86, gera resultado. 75. Confrontante é uma coisa, produtor é outra. Então, se nenhum município, se nenhum estado, no caso específico de um município, pode reivindicar do seu território aquela zona de serviço, é justo que ele seja recolhido no município onde o prestador de serviço está sediado. Aí eu não tenho nenhuma dúvida. Claro, poderia até precisar melhorar isso no projeto, tá certo? Para que não haja dúvida de interpretativo. Então, acho que esses argumentos todos levantados aqui, inclusive do próprio... Porque a legislação, qualquer legislação, por mais que ela tenha base lógica nos seus conteúdos, mas ele é resultado da disputa política. O legislador, em determinado momento, correspondeu a uma correlação de força política no Congresso, que aprovou uma legislação para beneficiar determinadas regiões do país, ou um determinado estado, ou um determinado município. Infelizmente, ocorre dessa forma. Você faz uma legislação federal para beneficiar um município específico. Acho que nós precisamos avançar muito mais do que isso. Não é? Portanto, nós temos aqui, e é bom dizer, esse projeto de lei não teve como foco prejudicar um município qualquer. Macaé, não estava no horizonte isso. É evidente que vai impactar em algum lugar. E eu não sou daqueles que acham que Macaé vai perder. Macaé pode até deixar de ganhar em algum momento. Mas nós precisamos discutir qual é a alternativa. É possível se discutir uma forma de uma transição aí para que não haja impacto imediato, se for o caso, nas receitas do município ou de alguns municípios que poderão ser impactados. Poderíamos discutir isso. Agora, acho que o princípio que está calcado é no princípio de que não é justo, diante dessa realidade atual, que esse serviço sejam prestados num determinado município, com todos os impactos aqui levantados pelo secretário Cássio, e que a legislação permaneça como está. Ela tem que ser modificada. Nesse momento, por uma contingência da natureza, 80% ou 90% da produção de petróleo está ali naquela região. Mas amanhã pode se deslocar. Eu não estou aqui propondo uma legislação para atender a este momento específico. Mas ela pode se modificar e a legislação ser aplicada do mesmo jeito. De repente,
a produção de petróleo no Rio, que tende daqui a 100 anos, 50 anos, não sei, mas tende a decair e, de repente, o Brasil descobre uma outra jazida de pré-sal, primeiro na Bahia, e depois vai para Sergipe, Pernambuco e tal, não é? E aí essa realidade se deslocou, não é, de algum lugar do país. Então eu acho que não tem essa intenção. Acho que, evidentemente, que eu entendo que qualquer mexida aqui no Congresso de legislação tributária, particularmente, incentivo fiscal, de não sei o que, tal, para tentar conter a guerra, e não consegue fazer a reforma tributária, quando se avizinha a disputa eleitoral, aumenta a temperatura. Aumenta a temperatura, seja eleição municipal, seja eleição estadual ou federal. Então, eu acho que a gente tem que tentar destituir esse debate da contingência conjuntural, para que a gente tenha condições de discutir com muita tranquilidade o objetivo desse projeto. Portanto, eu insisto, há espaço para debater, que haja aperfeiçoamento da iniciativa, mas não abrindo mão do princípio que me levou a apresentar esse projeto de lei. Que, evidentemente, qualquer dos senhores que visitar um município no Rio Grande do Sul, estou citando esses municípios porque quando o projeto recebeu a emenda, inclusive em terra, que quando eu pensei isso aqui, eu pensei basicamente nas operações, né, que se realizam, né, em terra. Se realizam em terra. Que são operações que ocorrem em toda aquela região norte e nordeste. E no norte do Espírito Santo também ocorre isso, né? Então, quando na Comissão de Finanças e Tributação, o deputado Valdemir apresentou essa proposta, que criou essa polêmica, eu acho que há espaço para a gente debater e discutir como adequar a redação para que não haja dúvida alguma sobre o alcance. Ora, se é verdade que 80%, 90% da produção de petróleo está ali naquela região e no mar, Macaé não vai perder absolutamente nada. Não vai perder absolutamente nada. Principalmente com a previsão de um crescimento, de uma crescente produção de petróleo e das suas atividades na região, né? O pré-sal praticamente nem começou ainda, né? Só um pedacinho dele começou a ser produzido. Então, não acredito que Macaé vai perder. Na verdade, isso aqui é para criar base para a discussão, contribuir com uma justiça fiscal no nosso país. Então é isso. Eu quero crer que as dúvidas foram levantadas. Vamos ter que fazer esse debate aqui na casa. O deputado doutor Aloysio tem acompanhado esse debate. O relatório aqui, inclusive eu tirei a dúvida aqui, dei algumas entrevistas lá para os órgãos de imprensa de Macaé, tirando a dúvida que estava no ar. Aí, sem querer entrar nas disputas locais, o relator da CCJ foi o deputado Antônio Garotinho. E me chegou a notícia de que ele teria feito essa modificação no projeto dele. Não foi. Nem poderia. No mérito, ele não poderia mexer no projeto. Esse projeto foi modificado na Comissão de Finanças e Tributação. Portanto, o que o deputado Garotinho fez foi uma análise da constitucionalidade, da admissibilidade do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, e que foi aprovado por unanimidade e que segue agora para o plenário. Portanto, lá é um lugar de debate, de apresentação de modificações que forem do interesse dos parlamentares que representam as suas regiões, para que nós possamos dar sequência ao projeto de lei. Sim. Agora o secretário, e depois nós vamos passar para abrir a palavra para o deputado Adrian, deputado Fernando Ferro. O regimento da casa não permite abrir para a plateia. São 11h18. Conforme o evoluir do... O deputado Luiz Alberto tem que ir para o seminário, né? Então, conforme esse encerramento aqui por parte dos parlamentares, havendo tempo e o deputado Luiz Alberto puder permanecer, a gente vai abrir para os presentes. Combinado? Secretário, por gentileza. Eu vou tentar fazer aqui, primeiro, ao excelentíssimo
deputado Luiz Alberto, dizer que em momento nenhum Macaé olhou com outros olhos a não ser o democrático para a sua proposta. Se chegou alguma coisa diferente, não chegou por parte minha nem do prefeito, só posso te garantir. A gente está lutando aqui pela saúde econômica do município. A parte política é discutida em outra esfera, não a que a gente está buscando aqui nesse momento. A guerra fiscal ela existe, como o Sandro colocou muito bem, e ela é muito cruel com os contribuintes principalmente. Principalmente pela ganância dos municípios, pela demora dos tribunais, e com isso tudo, quem sofre realmente é o contribuinte. Por isso, a 116 foi uma lei que veio amenizar e pacificar essa guerra. Ela trouxe um alento a essas empresas, porque o Sandro disse, eu vou estar te passando, Sandro, o STJ já começou a decidir em cima da 116 desde 2007. Ele entende a 116 hoje como sendo a regra e começou a rever todas as suas decisões. As alíquotas, deputado Luiz Alberto, só para o senhor poder entender, que a gente usa para atrair as empresas, são as alíquotas permitidas por lei, nada fora de lei. Macaé não mexe em alíquota, não tem o ISS abaixo da alíquota, nem acima, não mexe em base de cálculo, igual vários municípios fazem. Na verdade, a gente responde pelos atos da gente, e eu respondo aqui por Macaé. Macaé se projetou de uma política tributária de atração, mas a gente não desrespeitou hora nenhuma a emenda a emenda complementar que fixou a alíquota mínima de 2%, né, a 116 que limitou a máxima em 5%, e assim por diante. Então, dizer para o senhor que, na verdade, também, quando o senhor falou na questão da análise feita pelo deputado, então, aqui, Antônio Garotinho, ele só se equivocou porque ele buscou, dentro das suas explicações, uma legislação já superada. Porque tudo que ele se baseou foi na 406, e a 406 ela está superada pela 116. Superada porque ela veio no mesmo sentido, mas veio mais completa, porque ela trouxe o artigo 4, ela definiu o local de estabelecimento, ela aumentou as hipóteses ali de exceção, né? E agora eu vou falar com o excelentíssimo senhor deputado Aloysio. Perfeita a sua leitura, lógico, não poderia ser diferente. Só queria deixar bem claro o seguinte, uma leitura do professor Ives Gandra, nesse momento, vai ser igual a leitura do professor Chassa Calmon, da professora Misabel, porque a alteração ainda não está no mundo jurídico. A gente está discutindo uma coisa que vai acontecer. E aí, eu vou botar um ponto para você, como você colocou muito bem, né, um brilhante profissional que mexe com a cabeça é um ponto negro. Doutora Isabel ensina a gente o seguinte: na verdade, nem o artigo 12 do Decreto-Lei 406/68 feria a Constituição, nem tampouco fez a Lei Complementar número 116. O município tem competência para tributar todos os serviços prestados em seu território, que sejam neles executados, quer sejam executados em outro ou ainda fora do território nacional, no exterior. Basta para isso que o estabelecimento prestador esteja nele situado ou ocorra outro elemento de conexão com o seu território. Bom, outro elemento de conexão com o território, hoje, com a redação da 116, é impossível. Ela não abre brecha para isso, mas com a alteração ela vai abrir e vai ser puxado. O IBGE, quando fez as linhas ortogonais e paralelas, que serve hoje de parâmetro para a distribuição do ROET, ele criou ali uma projeção do território. A Constituição do Rio diz o seguinte: vamos lá, não tem aqui. A competência tributária do Estado e dos municípios é exercida sobre a área dos respectivos territórios, incluindo nesse as projeções aéreas e marítimas de suas áreas continental, especialmente as correspondentes por parte de plataforma continental, do mar territorial e da zona economicamente exclusiva. Bom, é inconstitucional? Tem de ser questionado, mas tem que ser tirado do mundo jurídico, até onde eu entendo. Não, mas até onde eu entendo, só vai deixar de existir quando tiver julgada a inconstitucionalidade dela. Senão ela pode ser usada como elemento de conexão pelos municípios que acham que a plataforma que está na frente deles pertence ao território deles. É essa a nossa grande preocupação. Esse elemento de conexão é um elemento que agora ele não existe.
Ele é usado muito no direito público internacional, quando você vai dirimir esses tipos de conflito. Ele vai passar a existir se essa alteração possibilitar que outros municípios busquem esse elemento de conexão que hoje não tem como ser buscado. Por isso, está de parabéns, e vou dizer o seguinte: na realidade, o Macaé quer contribuir com essa discussão, tanto quer que ele contratou o professor Sacha Calmon para fazer um parecer imparcial, e foi dito para ele desde o início. Na realidade, a gente queria entender e perceber e confirmar se a visão que o município estava tendo dos impactos realmente seria a visão de um grande tributarista. Então, a gente está tentando contribuir. Eu acho que, enquanto ele não vier para o mundo jurídico, o professor Ives Ganda, quanto o Hugo de Brito Machado, o Sacha Calmon, eles vão estar pacificados na 116, como todos estão agora. O negócio é com a inserção dessa alteração no mundo jurídico, que aí muda o aspecto. Muda a figura. E aí, mudando a figura, direito é a coisa mais maravilhosa do mundo, porque ela sempre te dá o questionamento. Você não tem uma matéria que todo mundo fala assim: não, eu sou A. Você vai ter sempre o A e o B, você vai ter o majoritário e o minoritário. É isso que é o interessante do direito, e é isso que é o interessante da discussão e da democracia, é chegar num ponto onde a gente perceba que a gente não está atrapalhando, não está ajudando, mas está fazendo justiça. E a gente entende Macaé como sendo um dos municípios mais importantes para o Brasil nesse momento, em função dessa indústria do petróleo, de todo o impacto que a gente tem. A gente abraça e agradece as empresas que lá estão. São empresas, principalmente a Petrobras, que tem uma relação de parceria com o município espetacular, entendeu? A gente trata as empresas dentro do território como parceiras e companheiras. A gente quer lá, a gente só precisa dos impostos para poder suprir essa necessidade que a gente tem de atender essas demandas públicas da população comum. Mas, fora isso, acho que o debate é nesse sentido, é de se conversar, é de se estudar os efeitos, porque não se pode, em hipótese nenhuma, criar alguma lei tributária que mexa na receita de qualquer que seja o município, sem que se diga para ele qual é o impacto que ele vai ter. Senão, a lei orçamentária dele vai de encontro a 101, aí o prefeito que fez a projeção, que já fez, às vezes, uma porção de contratações que passam lá mais de 3 anos, ele vai responder, às vezes, ali por improbidade administrativa, porque ele não vai ter condição. Então, receita de município é igual o bolso da gente. Para meter a mão, tem de dizer para que é e por que é, senão fica difícil. Então, eu acho que é muito proveitosa. É isso que eu queria dizer. Vou passar passa para o Sandro, por favor. Bom, perfeito. Fazer só um breve comentário, por 3 minutos, vou passar para o deputado Adriano. Já quer fazer sua interpelação agora? Não, só um breve comentário. O parecer dado pela tributarista me parece extremamente claro, né? Ou seja, o município cuja empresa tem a sua sede, ele tem a prioridade no recolhimento do imposto. Bom, que vem corroborar. Quanto a legislação, a Constituição do Estado de Janeiro, existe uma ação de inconstitucionalidade 2080, aberta pela Conferência Nacional de Transporte, que, lógico, que você não pode fazer nenhuma lei que fira a Constituição. Então, já existe uma ADI de 2080 da CNT, que argui, né, o artigo 194, parágrafo 5º, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que diz que o mar territorial, a zona econômica, plataforma continental, pertence ao município que a Constituição veda por completo. Acho que o Cássio é um secretário que tem uma experiência que pouco secretário tem nessa questão de excesso do petróleo. Volto a falar. Quando a gente convidou o secretário Cássio, quando a gente convidou o prefeito Riverton, e fica claro todo o nosso respeito e reconhecimento pelo trabalho, fica muito evidente, Macaé produz 80% do petróleo nacional, isso é fato, isso é claro. Se 90% do petróleo nacional, diga-se às vezes, 95% do petróleo nacional é produzido em mar, a maior experiência do petróleo em mar está em Macaé. Consequentemente, a maior experiência tributária também está em Macaé. Agora, é preciso que, de fato, se tenha muito cuidado com aquilo que se divulga da lei, porque concordo com tudo que Cássio falou,
até porque conheço a sua capacidade técnica. Agora, a lei, ela tem os seus gargalos, ela tem os seus pitfalls, as suas armadilhas. É preciso que fique muito atento nessas armadilhas da lei para que elas não se prestem a outros fins. Porque tudo que se quer hoje é fazer com que as verdades sejam fragmentadas. E cada fragmento da verdade se presta a um fim. O que não se pode, em momento algum, é que essa casa se preste à fragmentação dessa verdade. Essa casa tem por objetivo oferecer à sociedade a verdade, a luz da verdade. Porque, caso contrário, seríamos todos nefastos à sociedade. Então, o objetivo dessa sessão é trazer à luz todas as dúvidas que, porventura, possa ter ao projeto de lei feito pelo presidente do senhor deputado Luiz Alberto, que fique muito claro, o autor do projeto é o deputado Luiz Alberto. Grifa-se, o autor do projeto é o deputado Luiz Alberto. Por isso, cuidado para que não se torne esse projeto um projeto político, quando é um projeto técnico, e que tudo seja discutido dentro dessa esfera, para que o município de Macaé, com a pujança econômica que tem, continue sendo responsável não só pela pujança econômica, pela capacidade técnica e tributária, e oferecer a toda a sociedade brasileira experiência como do secretário Cássio, mas que a verdade seja estritamente oferecida à sociedade. Eu acho que esse é o grande ponto. Eu vou passar a palavra agora ao deputado Adrien, seguindo o deputado Fernando Ferro. Deputado Adrien, deputado Fernando Ferro, depois nós vamos ter que encerrar porque começou a ordem do dia, tá? Iniciado a ordem do dia, tem que acabar a sessão. Bom dia. Autor do requerimento, deputado Aloísio. Autor do projeto de lei, deputado Luiz Alberto. Secretário Cássio Ferraz. Senhor Sandro Machado, da Firjan. Bom dia a todos presentes, senhoras e senhores parlamentares presentes, a todos nessa audiência. Eu estou muito preocupado e fiquei mais preocupado ainda, porque eu sou deputado do Estado do Rio de Janeiro, defendo o Estado do Rio de Janeiro, mas eu nasci na cidade de Macaé, nascido e criado, e defendo também a população da minha cidade. E quando eu vejo o deputado Luiz Alberto e concordo que isso é um projeto muito simples, foi suas primeiras palavras, é tão simples que deixa muito as dúvidas e criou essa polêmica que está acontecendo na nossa região. Quero parabenizar pelo projeto, tenho certeza que jamais o nobre deputado calcularia que ia ter tanta polêmica num projeto, numa região que não é nem a sua. Mas, infelizmente, está acontecendo. Esse projeto, ele visa, na mentalidade do nobre deputado, consertar certos erros de distribuição de renda entre as regiões. Visa diminuir as desigualdades econômicas entre as regiões. Mas aí coloca várias dúvidas que o nosso secretário Cássio Ferraz aqui colocou muito bem, o senhor Sandro Machado, também da Firjan, colocou muito bem. Infelizmente, o nosso histórico doutor Aloísio, também macaense, sabe bem, nós temos um histórico de perder para o município vizinho. Primeiro erro que eu acho nisso tudo é que na mentalidade do macaense botaram o lobo para cuidar do galinheiro. Ou seja, primeiro erro, o garotinho relatou. Será que ele foi escolhido ou será que ele escolheu? A gente não sabe. Mas isso desencadeou algumas dúvidas e algumas desconfianças. Agora, quando o Cássio fala
que existem duas situações diferentes. Eu acredito até que mais. Existe um município que produz todo o material lá na sua base, tendo toda o ônus lá na sua base, e vai lá apenas colocar em outro município. Aí o outro município, que não teve ônus algum, passa a receber o imposto. E existe também aquele que é feito tudo no outro município, conforme o senhor falou. O município tem a sede num local, mas o trabalho foi feito todo em outro local. Esse é uma das coisas que nós temos que rever antes desse projeto ser votado. Também, quando o nosso secretário falou que o município de Macaé tem uma situação em especial, né, nesse projeto, que pode ser o mais prejudicado nesse projeto, é que hoje, esse histórico que eu falo, em relação ao município vizinho, é que Macaé recebe todo o ônus da produção de petróleo. A maior parte do ônus da produção de petróleo brasileiro está em Macaé. Haja visto que Macaé é um município de aproximadamente 220 mil habitantes, não sei se o prefeito confirma. Esse município gasta em torno de 300 milhões, 23% da sua arrecadação em saúde. Saúde essa que grande parte desse ônus, desse gasto, vem da produção de petróleo. Esse mesmo município tem um aumento anual, no último ano teve, de 4 mil crianças na sua rede escolar municipal. Isso de famílias que chegam diariamente atrás do sonho eldorado, do emprego na produção de petróleo. Esse mesmo município tem seus pisos, suas ruas danificadas com caminhões pesados, com tráfego, devido à produção de petróleo. A base da Petrobras, toda a logística da produção de petróleo, mais de 80% do petróleo nacional hoje está no município de Macaé. E aí, eu fico mais preocupado ainda quando ouço falar em si. Eu não sou tributarista, nem neurocirurgião tributarista, mas eu sou população. Eu sou o povo. E me preocupo quando se fala se na plataforma, lá no mar, não pode ser cobrado, aí vai para o município que tem lá a sua base. Será que vai ser assim? Isso está registrado, isso está escrito, que na lei não está falando. Porque nós também temos uma situação, quando eu falo que Macaé sofre, o município que mais sofre com o ônus da produção de petróleo, a gente vê uma diferença incrível, e eu também não consigo entender, é quando vejo o município vizinho, que quase não tem ônus nenhum nessa produção, dentro do ROS, um outro assunto, mas que fica perto, arrecadou no ano passado aproximadamente R$1 bilhão. E o município que sofreu todo o ônus, que tem toda a logística de petróleo, arrecadou aproximadamente 400 milhões. Será que não vai acontecer a mesma coisa com o nosso ISS? Será que não vai acontecer? O que nos dá de certeza que o município de Macaé não vai ser prejudicado? Qual é a certeza do nobre deputado que acabou de falar que acha e se? Só que nós não podemos ficar no acha e no se. Nós temos que ter
coisa concreta. Se não, a minha proposta é de uma reunião entre o secretário de Fazenda de Macaé, deputados, autor do projeto, relator do projeto, para que façamos as mudanças necessárias para que esse projeto de lei, deputado, do senhor, que eu sei qual é a sua visão e repito, diminuir as desigualdades econômicas das regiões, mas que não se transforme em mais uma ferramenta de guerra política, de guerra econômica entre municípios. Aconteceu que o nobre amigo Sandro da Fijan fala, 3, 4, 5 municípios brigando pela mesma coisa, criarmos um problema nacional por falta e pela simplicidade do projeto. Eu quero deixar bem claro aqui, a minha preocupação é que, se Macaé perder, quando eu falo que o Macaé é um município que tem todo o ônus, a maior parte do ônus brasileiro da produção do petróleo, se Macaé perder sua receita hoje, quem é que vai pagar essa conta da saúde, da educação, da infraestrutura? Porque a produção de petróleo vai continuar. O pré-sal está vindo aí, vai aumentar as suas despesas. O município vai triplicar as suas despesas. E aí, sem essas verbas, perdendo do jeito que nós estamos perdendo, quem é que vai pagar a conta? Existe uma lei, o senhor sabe, lei Rosinha, que já prejudica Macaé. O royalties nós estamos sendo prejudicados porque o município que não tem ônus nenhum ganha o dobro, mais do que o dobro. Agora, não podemos também ser prejudicados no INSS, porque depois não vai ter ninguém para pagar a conta do ônus da produção de petróleo. Obrigado. Agradeço, deputado Adria, e vou oferecer a Vossa Excelência, como estou oferecendo, deputado, excelentíssimo deputado, uma emenda ao projeto de lei, que espero que o deputado leve ao plenário, e aí cabe a Vossa Excelência e a mim, a todos os parlamentares de Janeiro, que o parágrafo 4º diz o seguinte: os itens 23 e 24 não se aplicam, ou seja, na execução de serviços que se der na plataforma continental. Portanto, Macaé não perderia um centavo na sua atividade petrolífera. Quero aqui deixar, uma vez que isso vá a plenário e que possa ser considerado. O projeto de lei, a minha emenda parlamentar, vai ser oferecida agora ao deputado Luiz Roberto. Espero que ele leve e, junto com todos nós, no momento exato no plenário, possa ser feita a avaliação. Acho que a sua preocupação é extremamente pertinente, preocupação de todo macaense, aliás, preocupação de todo cidadão fluminense do Brasil, para que injustiça não seja feita. Uma cidade igual a Macaé, que a gente conhece há 43 anos de idade, e que por ela a gente passa todos os sacrifícios, todas as angústias, todas as lamúrias, jamais pode ser penalizada. Agora, volto a falar para Vossa Excelência, para todo o plenário. É fundamental, é muito importante que a verdade chegue à superfície. É fundamental que essa discussão ela não tome um entorno passional e venha discussão técnica. Até o momento não há indícios, eu não estou defendendo nenhum projeto de lei, estou defendendo o sentimento de verdade, porque isso precisa ser claro. Nós somos homens que representamos a sociedade exige de nós um comportamento que ofereça para ela segurança. Na minha leitura pequena, de pouca experiência, eu não vejo nenhum sinal de prejuízo para Macaé. E se houver algum sinal de prejuízo para Macaé dentro da minha visão, dentro da minha ótica, espero que esse projeto de lei, essa emenda, esse projeto de lei, possa resultar em menos angústia para todos nós. Então, entrego a Vossa Excelência
né, para que as atividades em plataforma de petróleo, que representam 100% da atividade do petróleo em Macaé, que representam 90% do petróleo no Brasil, aliás, 95%, ou seja, se o município lá no Sergipe tiver atividade em plataforma de petróleo, esse ISS não poderá ser cobrado lá na plataforma de petróleo, então será cobrado no município onde a sede da empresa. Espero que isso vá a plenário, uma vez que já tramitou em todas as comissões, Vossa Excelência conhece o regimento da casa, não se pode reverter o regimento da casa. E que isso então seja analisado, que o plenário faça a melhor decisão em nome da verdade, em nome da justiça. Deputado Fernando Fel, por gentileza, e vamos acabar a sessão por conta da sessão ordinária. Eu tentarei ser breve aqui, saudar os debatedores e a oportunidade desse debate. Primeiro, eu acho que uma discussão desse tipo não pode ser feita nem com clima de torcida de futebol e nem comandada pela disputa eleitoral que nós estamos vivendo, que acho que há muito de apelo eleitoral tentando envolver uma discussão que é muito séria para o país. E não é uma discussão de município A, B ou de estado A ou B. Nós estamos vivendo um processo parecido lá no Nordeste, até porque deverá ser anunciado brevemente a ampliação da província do Pré-Sal para outras regiões. Ou seja, vai ampliando e contaminando esse debate sobre o acesso e a partilha, não no sentido, mas no sentido geral, dos bens decorrentes da exploração do petróleo. Partilha justa, que é o que se quer. Então eu acho que a oportunidade do debate que o deputado Luiz Alberto sugere é uma discussão que esta casa tem que ser feita com essa dimensão. Eu tenho defendido aqui no Congresso que nós façamos um debate sobre compensação financeira e royalty dentro de uma lógica de exploração de recursos naturais da União e a sua repercussão nos estados, na federação e nos municípios. É preciso que se faça um balanço do que tem sido o uso desses recursos. Dentro do Rio de Janeiro, nós vemos aqui, existe na bancada do Rio, do Espírito Santo, por exemplo, uma natural postura de defesa dos seus interesses. Mas às vezes eu me pergunto, quando olho para dentro do estado do Rio de Janeiro, tem alguns municípios que são extremamente privilegiados, outros participam muito pouco dessa festa, dessa arrecadação. Não seria justo que antes até de pensar de uma maneira geral, se tivesse uma discussão sobre como melhor distribuir dentro do próprio Estado, como é que se concentra 60%, 70% no município? Esses municípios de repente viram um Eldorado, uma mina a ser disputada, eleitoralmente inclusive. Então isso termina provocando distorções. A mesma coisa acontece com o setor elétrico. Onde tem uma usina hidrelétrica, os royalties do setor elétrico inflam municípios pequenos com arrecadações impressionantes. Você vai olhar os indicadores sociais daquele município, o IDH do município, os índices educacionais, a situação da saúde, e você vê uma tragédia. Quer dizer, uma má gestão desses recursos. Então, eu acho que junto com esse debate, tem que se verificar como está sendo gerenciado esse recurso para os municípios, para os estados e a sua distribuição. Para fazer um debate mais sentado na lógica de que isso é um bem que deve atender as populações como um todo e tirar esse viés de disputa que perde a noção de solidariedade, perde a noção de ideia de nação, do Estado e carrega para o que eu acho que é Natal, é a febre do ouro, do petróleo, contaminando o debate. Isso acontece e Luiz Alberto lembrou muito bem, o mundo está cheio de guerra por causa do petróleo e nós vivemos a nossa guerra particular. Só que ainda bem que é uma guerra de palavras aqui, onde a gente tenta encontrar uma saída para os royalties do petróleo, uma negociação possível, mas é uma guerra. É uma guerra que em outros momentos se usaria outros instrumentos, não tenho dúvida. Mas a civilização vai impondo que a gente debata, discute, e por isso é que eu acho que é importante. Eu me associo à ideia geral de Luiz Alberto dessa redefinição de partilha e de divisão dos bens decorrentes da exploração do petróleo. Até porque os impactos, se formos verificar, esse petróleo é transformado em combustível e sai poluindo o país todo. Então, se nós deveríamos pensar em criar fundos para distribuir isso na área do meio ambiente, na área da educação,
para dar uma amplitude nacional na geração dessa riqueza, que ela tem impacto nacional, né? E hoje, ambientalmente falando, impactos globais. Emissão de gases de efeito estufa, com todas as suas consequências para o clima do mundo, não mais de Macaé, ou de Recife, ou do Rio de Janeiro. Então, há que se pensar numa maneira de trazer esse debate para a racionalidade e para a compreensão de que esse é um bem importantíssimo para o país mudar de feição, para o país crescer de uma maneira mais uniforme, mais justa, mais equilibrada, para poder, evidentemente, se transformar num país com desenvolvimento, não apenas uma esfera do país que obtenha crescimentos impressionantes, mas com uma grande parte do país fora disso. Então, acho que a ideia, inclusive, de negociar, eu vejo, Luiz Alberto, que nós temos que buscar soluções mediadas. Se não arrecadar toda numa região, por que não distribuir essa arrecadação entre a parte de origem, a parte que está lá, de alguma maneira, se negociar que haja uma participação em outras áreas. E a sua provocação é correta, porque ela chama para uma negociação e as próprias emendas que vão aparecer vão decorrer desse debate e dessa negociação. Então, senhor presidente, vou encerrando aqui, nós estamos com o tempo estourado, mas eu acho que isso aqui é um debate que não vai se encerrar nesse momento e nós temos que, eu só espero ter bom senso e competência para administrar os interesses e poder tirar uma legislação mais justa para o país como um todo e que, evidentemente, não prejudique, não leve a prejuízos aqueles que estão hoje usufruindo desses bens. Essa é a nossa intenção, né? Muito bem, excelentíssimo senhor deputado. Bom, agradeço a presença de todos, nós vamos agora conduzir para o plenário e vamos para uma nova luta. Muito